Se a senhora quiser Ah, começar, pode, fica à vontade, tá com a senhora aí. A palavra é tá sua, doutora. certo. A palavra é sua Uhum. aí, minha amiga. Tá, deixa eu só organizar aqui as minhas colinhas e a gente já Entendi. começa. E tudo bem por aí? Tudo certinho também. Apesar do frio também, doutora, tá? Apesar do frio, tá, mas tá bom. Assim, é bom que dá uma refrescada, né, doutora? Apesar de dar uma refrescada também, né? Não fica muito calor também, né, doutora? Mas que bom. Sim, Que, mas assim, frio, né? aham, Calor, né? Mas você não pode esfriar, doutora, você não pode esfriar muito, né? Que senão não dá, né? Aí verdade, é meio verdade. complicado. Poxa, mas tá Então tudo certinho tá. também. Tudo bem, doutora. Mas tá com a Então senhora tá, aí. então vamos falar um pouco sobre ansiedade, né? Saúde Sim, mental sim. e pandemia. Sempre que eu vou falar sobre ansiedade, eu fico Aham. ansiosa também, já me ativa meu nervosismo, mas faz parte, né? E é um assunto que está sendo tão falado ultimamente, a gente sempre conviveu, né? Sempre se convive muito com ansiedade, mas especialmente agora nesse contexto de pandemia, parece que a porta da ansiedade se escancarou, né? Ficou escancarada. Então vamos lá, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, deixa eu passar. Ué, deixa eu ver, não estou conseguindo. Ah, deu, foi o slide. Eu sou a Daniela, sou psicóloga, eu trabalho na área clínica e eu ajudo as pessoas a terem uma vida com maior bem-estar, né? A ter uma vida com mais autenticidade. O meu Instagram é o @psico.daniela.lopes. Então, nessa minha busca, né, nessa minha ajuda às pessoas a terem maior bem-estar, eu trabalho então na área clínica e tem chegado muita a queixa de ansiedade. Como eu disse, sempre foi uma queixa recorrente, mas especialmente agora, nesse contexto de pandemia, ela está vindo com tudo, o que acaba também afetando muito a nossa saúde mental, né? Mas antes, vamos falar um pouquinho do que é ansiedade. Então, a ansiedade, a gente pode dizer que é uma reação normal do nosso organismo, do nosso corpo, né? Então, ela é caracterizada por reflexos no nosso corpo, como nervosismo, suor, tensão. Porém, a ansiedade, até certo nível, ela é considerada normal e até esperada, né? Porque, como eu falei, eu estou ansiosa, né? Já vou falar de ansiedade, vou fazer essa live, eu estou ansiosa. Então, porque a ansiedade, ela nos ajuda a nos preparar para algum momento, seja para uma apresentação, para algum evento, para também para o perigo, ela nos atenta muito para o perigo. Então, a gente tem que viver, a gente tem que ter ansiedade para poder nos proteger ou nos preparar melhor para uma situação. Por exemplo, todos nós sentimos ansiedade se a gente vê fogo. Então, é uma ansiedade esperada para que a gente tenha uma reação de fugir dali, né, de sair de perto. Então, para a gente não ficar paralisado, apático, essa ansiedade gera uma reação no nosso corpo de luta ou fuga para nossa sobrevivência. Então, até certo ponto, a ansiedade ela é bem-vinda, chamada ansiedade realista. O problema é quando nós sentimos uma ansiedade que não é real, é uma ansiedade exagerada e que nos congela, então, e que acaba nos atrapalhando a nossa vida. Então, essa ansiedade em excesso acaba nos prejudicando. Falando um pouco do nosso contexto, né, do Brasil, a gente pode dizer que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nosso povo é o mais ansioso. E às vezes, né, a gente fica convivendo com tanta ansiedade, né? Tem tanta gente ansiosa, a gente por vezes está muito ansioso que a gente acaba achando que isso é normal e não é.
né? Então, a ansiedade em excesso acaba desencadeando alertas na gente, né? E sintomas, sinais e sintomas que a gente deve estar sempre bastante atento. Então, como é que a gente vai identificar essa ansiedade? Oi, Brenda, vi que você chegou aí. Uhum. A gente vai identificar quando a ansiedade em excesso, quando ela nos paralisa, quando ela acaba sendo irracional, quando os medos e as preocupações elas não são mais temporárias. Então, acaba refletindo isso na nossa qualidade de vida, que acaba piorando, e nos atrapalha na realização de tarefas do dia a dia. Então, quando a gente está com uma preocupação em excesso quanto ao futuro, né, pensamentos sempre pessimistas, ligado no que pode dar errado, a gente começa a se sentir mais irritado que o normal, tem mudanças de humor, isso são sinais de alerta para a gente ficar atento que a ansiedade pode estar sendo excessiva e nos prejudicando. Então, gente, o que a gente vai prestar atenção? Opa, passei aqui no slide a mais, deixa eu voltar aqui. Se a ansiedade está atrapalhando a minha vida pessoal e profissional, como diminuição do nosso desempenho no trabalho, a gente fica mais inquieto, mais nervoso, a gente fica com dificuldade de se concentrar nas nossas atividades do dia a dia, do trabalho. E também a ansiedade nos deixa mais, com as emoções mais à flor da pele. E tudo toma uma proporção muito exacerbada. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais para que a gente possa encontrar meios de aliviar e diminuir a ansiedade. Deixa eu ver. Aqui. Uhum. Outro sintoma bastante comum na ansiedade em excesso é a falta de paciência com o outro, né, o que acaba nos afastando, de certo modo, das pessoas que a gente gosta. Cansaço, tremores, dores de cabeça, tensão muscular, bruxismo também é um sinal que tem acontecido muito das pessoas dormirem, rangerem os dentes. Porque a pessoa, quando vai dormir, teoricamente não é para ter ansiedade, é para relaxar, só que está tão entranhado isso que acaba refletindo também no bruxismo. E essa sensação de que tudo é preocupante, os pensamentos obsessivos, ver perigo em tudo. Então, tudo isso acaba sendo muito desgastante para o nosso emocional e até para o nosso corpo. Nosso corpo também acaba pagando um preço com essa ansiedade em excesso, inclusive alterações de sono, muito comum tá chegando na clínica esses sintomas, né? Insegurança também é bastante comum, problemas digestivos, né? A pessoa está tão ansiosa, acaba desenvolvendo dor de estômago, gastrite, pelo nervosismo. Também os transtornos alimentares têm aparecido muito como sintoma e desdobramento da ansiedade, né? As pessoas acabam descontando muito na comida, né? Acabam acontecendo muitas compulsões alimentares. A fobia social também acaba sendo um desdobramento da ansiedade, como eu falei, tu fica tão ansioso, a ansiedade é tanto em excesso que tu acaba se isolando. Fora o toque também, que é uma ansiedade no extremo, né? Aquele pensamento obsessivo de querer lavar as mãos todo o tempo, ter todo um ritual, tudo isso para tentar, de uma forma, evitar a ansiedade, mas que acaba gerando mais ansiedade ainda. Então, a sensação de tontura também, sintoma de ansiedade, falta de ar e taquicardia. Muita gente diz que está tendo uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade é taquicardia, sudorese, aquela sensação de que a pessoa falta de ar, de que vai morrer. Então, muitas pessoas me perguntam o que fazer numa crise de ansiedade. Crise de ansiedade, para e respira. Foca na respiração.
porque esse processo, quando a gente está muito ansioso, uma crise de ansiedade, a gente fica ofegante, respiração a mil. Então, a dica, o tratamento não, mas o que se deve ser feito é focar na respiração, porque automaticamente controlando a respiração, ela vai mandando sinais para o teu corpo de relaxamento e essa crise vai se atenuando. Então, uma crise, foca na respiração. Uma dica que eu dou é sempre respirar profundamente. Conta até 3 para respirar, segura o ar 3 segundos e solta no dobro do tempo. É uma técnica muito fácil e que a gente pode se valer dela para poder diminuir os sinais e sintomas de uma crise de ansiedade. Também mudar o foco, né? Tenta mudar o foco daquele pensamento ansioso e também se conectar sempre com pessoas de confiança. Ligar para alguém ou conversar com alguém naquele momento de confiança pode ajudar bastante. Mas quais são, né, as causas, da onde que vem essa ansiedade em excesso? Porque a ansiedade todo mundo tem, todo mundo vai ter. A gente vai nasce com ansiedade, vai morrer com ansiedade. Mas é isso, o que vai diferir é quando ela é benéfica e quando ela é maléfica, né? Então, como eu falei já no início, ela é boa quando ela nos prepara para algo, né? Vou fazer uma viagem, estou ansiosa, mas eu vou fazer toda uma programação para essa viagem. Vou fazer uma apresentação, estou me preparando, fico ansiosa, mas é uma ansiedade boa, que vai me ajudar a me preparar para situações, tanto boas ou de risco, né? Se eu vou sair na rua, tem muito movimento, carro, aquilo pode me causar certa ansiedade, mas, né, eu vou olhar para os lados para atravessar a rua, vou me cuidar para não me pôr em risco. É uma ansiedade que me protege. Então, a ansiedade em excesso, quando ela é patológica, ela vem da onde, né? Ela pode estar... a gente costuma dizer que ela é multifatorial. Tem uma predisposição genética, se minha mãe é ansiosa, meu pai é ansioso, eu tenho mais chances de ser ansiosa, né? Mas o desequilíbrio hormonal também pode influenciar nas questões da ansiedade. E também a gente passou a ter muito... querer controlar tudo. Então, tentativas de controlar o ambiente acaba dando uma falsa sensação de segurança, mas que acaba gerando ansiedade. E também os fatores ambientais, fatores psíquicos, traumas, né? Todo excesso gera um trauma, então passar por situações traumáticas desencadeiam também ansiedade. E tanto, né, um trauma individual ou um trauma coletivo também pode desencadear a ansiedade de uma forma mais excessiva. Então, chamando atenção para esses fatores ambientais, eventos traumáticos, aí a gente pode encaixar o que a gente está vivendo hoje, que é a pandemia do Covid-19. Então, como eu disse, se a gente já vivia num contexto ansioso, né, da nossa vida, porque a gente tem que equilibrar diversos âmbitos da nossa vida, trabalho, casa, afeto, já não é tão fácil, né? Já é complexo. Agora mesmo, num contexto pandêmico, a ansiedade chegou com tudo, né? Já ficou muito mais complicado de a gente conseguir dar conta de tudo, né? O que eu acho que é o maior desafio da nossa geração hoje que a gente está vivendo. Por quê? A pandemia nos trouxe muitas mudanças de uma hora para outra. A gente não teve nem tempo de poder elaborar tudo isso, né? Então, a nossa rotina, ela mudou do dia para a noite, de uma hora para outra, né? Tanto em questões de trabalho, eu mesmo estou aqui agora no home office, ou mesmo quem tem que sair para trabalhar, tem todo um protocolo que tem que ser feito, usar máscara, distanciamento, mesmo questões simples do dia a dia, como ir num mercado e numa farmácia, ficou diferente, né? A renda diminuiu, as pessoas
estão trabalhando menos, a renda também diminuiu. Então, tudo isso foi gatilhos para que a gente ficasse ainda mais ansioso, né? Outras mudanças que a pandemia trouxe e junto com ela a ansiedade. Lidar constantemente com essa possibilidade de adoecimento. A gente sai, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Porque é um inimigo invisível, está aí no ar. Graças a Deus, agora nós já estamos um pouco mais protegidos, com vacina chegando para mais pessoas, né? Mas a pandemia ainda não acabou, então a gente vive esse risco iminente de a gente não saber, né? Tá lidando sempre com a possibilidade de adoecer. Eu mesmo fiquei gripada, ainda tô até meio fanha, mas a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, meu Deus, tô com Covid, não tô, peguei, não peguei, gera uma ansiedade muito grande, né? Então, a gente também está lidando com... Nós tivemos que pensar questões relacionadas à finitude, né? Então, a pandemia também nos obrigou a pensar sobre isso, perdemos muitas pessoas também, tivemos que adaptar o luto foi mais solitário. Então, tudo isso, a pandemia veio para incrementar a nossa ansiedade de modo mais negativo, né? Não aquela ansiedade boa que eu falava no início, que nos prepara para a vida, mas nós tivemos que lidar com muitos sentimentos de uma forma muito impactante, que chegou de um jeito muito avassalador. Então, a epidemia... Então, eu posso dizer que, além, né, da pandemia do Covid-19, nós estamos vivendo uma epidemia da ansiedade também. Nós, o Brasil, já considerado o país mais ansioso do mundo, com a pandemia, isso se incrementou. Teve um incremento de 80% de ocorrências de ansiedade, e principalmente entre as mulheres, né, teve esse crescimento. E eu imagino que para as mulheres também ficou essa mudança toda do cotidiano, do dia a dia, do trabalho, isso refletiu de forma muito intensa também nas mulheres, né? Bom, em todos, mas principalmente porque demanda de casa, de trabalho, de cuidar de filho, né? Sem o apoio da escola, tudo isso gerou uma ansiedade bastante intensa, principalmente nas mulheres. Então, a ansiedade, é importante que a gente consiga descobrir quais são os gatilhos dela. Nesse caso aqui, a gente está falando que a pandemia foi uma arma inteira, não foi um gatilho, né, para a nossa ansiedade. Mas nós também temos gatilhos individuais, né, e isso também é importante a gente poder descobrir e trabalhar. Quando alguém chega no consultório e a queixa ansiedade, eu pergunto, o que é ansiedade para ti? Né? Porque aí ela também vai, aos poucos, nomeando os sintomas, vai nomeando essa ansiedade para ela, e isso ajuda, porque a ansiedade, né, bato nessa tecla, quando é de alguma coisa que a gente sabe, que a gente conhece, ela não causa tanto desgaste. Mas quando a gente não sabe, né, não sabe dar nome para o que a gente está sentindo, da onde que vem essa angústia, ela realmente mexe com todo o nossa rotina, nosso bem-estar, nosso emocional. Então, a terapia, né, é fundamental para que a gente possa ir descobrindo os teus gatilhos emocionais, o que te causa ansiedade, para poder chegar numa maior saúde mental. Para mim, o que é saúde mental? Saúde mental é o bem viver, né? É o bem-estar, é o equilíbrio. Então, a terapia vai ajudar nesse equilíbrio, nessa busca de diminuição de ansiedade, para poder buscar um melhor bem-estar. Então, além do coronavírus,
que chegou e causou toda essa modificação na nossa rotina, na nossa vida. Nós também sofremos, agora a coisa está aliviando um pouco, né? Que bom, já estamos mais avançados, estamos retomando algumas atividades, né? Mas além do coronavírus, a gente começou a sofrer pelo isolamento social, né? Então, como eu falei, quando está numa crise de ansiedade, respiração, técnicas de relaxamento, padrão ouro para tratamento para ansiedade. Mas, como eu também comentei, conexão, conectar com pessoas que tu tem confiança, tá junto, e a pandemia nos tirou isso também, né? A gente, claro, pode estar online, substituiu de certa forma, mas não consegue dar aquele abraço, né? Dizem que um dos melhores lugares do mundo é dentro de um abraço, né? Ele te dá aconchego, te acalma. Então, a gente também está sofrendo por falta de abraço, por falta de contato, conexão, né? A gente está sofrendo ansiedade pelo medo de ser contaminado, o medo de um familiar ser contaminado, o medo dessa incerteza, porque o que a gente tem visto? Né? Repito, agora o cenário está se modificando, mas a gente passou um ano e tanto com medo dessa incerteza de pegar, e se pegar, o que vai acontecer? Cada pessoa reagiu de um jeito, um tem sintomas leves, outro tem sintomas graves, outros têm... Oi, Duda! Então, a gente fica com essa incerteza. A incerteza e o medo é o gatilho para a ansiedade, a imprevisibilidade. Então, o que mais que a pandemia chegando e nos acelerando com essa ansiedade, né? Essa dificuldade dos enfrentamentos com luto também, como eu comentei, nós tivemos lutos mais solitários, né? Até antes eu cometi um ato falho de falar solidário, mas solidário, sim, de certa forma, mas né, com apoio, mesmo que de longe, que também foi fundamental nesse momento, mas solitário, a gente teve que reinventar até essa parte do sofrimento do luto. Então, eu costumo falar que, para além do coronavírus, a gente está sofrendo por essa epidemia também da ansiedade. Porque com a pandemia, tudo ficou muito incerto, né? A imprevisibilidade tomou conta do nosso dia a dia. O que nos ajuda a ficar mais relaxado, menos ansiedade? Rotina, saber, previsibilidade. E com o coronavírus, a gente não sabia mais, né? O que ia fazer, como ia ser o dia de amanhã. A gente começou a viver um dia de cada vez, sem muitos planos para o futuro, assim, né? O que também causa muita angústia. Muita gente perdeu o emprego, ficou sem saber se vai conseguir, se não vai conseguir outro emprego, como que vai pagar suas contas. Então, essa incerteza com relação ao futuro gerou consequências para a nossa vida pandêmica e pós-pandêmica, né? Toda essa incerteza também política e econômica do país também acaba agravando o nosso quadro de ansiedade, né? Aqui para todo mundo e no Brasil, que é o país mais ansioso do mundo. Então, eu também gosto de chamar a atenção que a pandemia, né, essas questões todas, elas também servem para chamar a atenção de que o Covid-19 ele não ataca só os pulmões, né, só a nossa respiração, mas que também está deixando sequelas emocionais para todo mundo, né? Isso a gente vai levar um tempo ainda para elaborar, para saber que consequências nós vamos ter no futuro das nossas crianças, né? Da gente, como que a gente vai superar tudo isso daqui a um tempo, né? Nós já estamos sentindo, obviamente, vários sintomas, né? Várias sequelas, mas isso com certeza vai se alongar ainda por bastante tempo, e por isso eu chamo também atenção para a gente estar conectado muito com a nossa saúde mental e o investimento nela.
Então, os sintomas, a pandemia não está acabando, está num outro cenário, né? Mas essas consequências vão persistir mesmo depois da pandemia. Então, uma pessoa que está com ansiedade, né, a ansiedade desencadeou um processo de ansiedade na pandemia, é provável que isso perdure por mais tempo, por um longo tempo. Então, vamos nos cuidar. Então, eu trouxe, né, também algumas estratégias, além, obviamente, da terapia, né, que como psicóloga eu sempre vou bater muito nessa tecla da importância da gente poder se conhecer melhor, conhecer os nossos gatilhos para ansiedade, mas trouxe algumas estratégias práticas que vão nos ajudar a lidar melhor com a ansiedade nesse momento. Então, um modo é limitar o acesso às notícias sobre a pandemia, né? Obviamente, nós temos que estar bem informado, a gente não está negando, né? Nós temos que saber, mas tudo que é em excesso acaba gerando também ansiedade. Então, a gente pode limitar um pouco esse acesso. E também porque nós, seres humanos, né, de bem, temos uma capacidade grande de nos colocar no lugar do outro, da empatia. Então, muitas vezes, quando a gente vê muitas notícias e vê pessoas morrendo, adoentadas, a gente sente como se fosse alguém da nossa família mesmo, assim, né? Eu lembro muito do caso do Paulo Gustavo, que, né, parecia um parente nosso, um amigo nosso, sim, muito próximo. A gente sentiu muito a perda dele, né? Então, como eu disse, obviamente nós temos que estar informados, mas limitar um pouco essas notícias, né, que acabam gerando ansiedade. Limitar também o uso das redes sociais, isso faz parte do nosso contexto atual, da vida, todo mundo está conectado, tem que estar mesmo, mas não pode, né, excesso, como eu disse, excesso não faz bem. Não faz bem. Então, as redes sociais, elas entram também como um gatilho para a ansiedade, porque nas redes sociais nós vemos, né, um pouco ao contrário dos noticiários, nós vemos só coisas boas, né? Então, a vida do outro está uma maravilha, está um mar de rosas, está tudo bem, e aí a gente, né, olha para nós, como assim, né? Como, né, a gente inevitavelmente acaba se comparando, e isso gera muita ansiedade na gente. Então, eu sempre digo, a gente não tem que se comparar com os outros, nós temos que ser justos e nos comparar com nós mesmos, né? Como ver os nossos limites e a nossa realidade, a nossa trajetória, o nosso contexto. Então, a gente não pode ficar se comparando, porque isso sim vai ser gatilho também para a ansiedade. Dicas muito práticas, né? Que é limitar o uso de cafeína, de álcool, isso estimula. Então, muitas vezes tu tá ansioso, então vai tomar um café, vai te ligar mais, daqui a pouco pode ter dificuldade para dormir. Então, é também usufruir, né? Eu digo até usufruir, porque eu amo café, então estou sempre ligada ali no café, mas tomar com moderação, digamos assim. Outras estratégias para controlar a ansiedade. Ter uma rotina diária, tanto de alimentação quanto de sono. Mesmo que a nossa vida tenha modificado muito, depois de um tempo a gente consegue se reorganizar e manter. Porque, como eu disse, a imprevisibilidade, a incerteza é a porta de entrada para a ansiedade. Então, quando a gente se organiza, mantém uma rotina, a gente sabe o que vai acontecer depois, isso alivia, nos deixa mais calmos, nos deixa com previsão, e ter previsão é calmante, né? Alivia nossa ansiedade.
se conectar com as pessoas que a gente gosta, pessoas de confiança, mesmo que nos dias atuais, online. Então, isso, né, quem nunca, né, tá passando por um momento difícil e quer falar com uma pessoa que gosta, de confiança, e fazer aquela pausa, ligar, conversar, desabafar, já dá uma aliviada. Falar com a psicóloga também ajuda bastante. Então, manter contato, mesmo que com essas adaptações, mas estar conectado. Então, eu digo, o distanciamento, ele é físico, mas ele não é afetivo. Então, vamos manter contato afetivo com quem a gente gosta. Outras práticas para ajudar na ansiedade. Praticar a espiritualidade. O altruísmo, isso nos conecta com algo melhor e nos conecta com um sentimento de esperança, de otimismo. Isso é também padrão ouro para a ansiedade, né? A gente poder sair um pouco da nossa caixa, da nossa dia a dia, e poder pensar em algo com mais sentido e propósito, algo maior que a gente, nos conectando com a espiritualidade, também vai nos serve como estratégia para controlar a ansiedade. Outras estratégias também muito práticas que eu também, pessoalmente, coloquei em prática e pude perceber no corpo mesmo os benefícios, né, da meditação. Eu não tinha muito esse hábito e passei a ter, e fez muita diferença. Então, meditar, ela é uma técnica cientificamente comprovada que ajuda nas questões da ansiedade. Então, tem técnicas de meditação de 3 minutos. Então, se tu parar esses 3 minutos, te conectar com o momento presente, com aqui e agora, isso ajuda, né? Respiração, meditar, aqui e agora, atenção plena, ajuda contra a ansiedade. Praticar yoga também, fazer aquela pausa, fazer uma coisa que tu gosta, ler um livro, ouvir uma música favorita, te ajuda a conectar com o momento presente. Então, como a ansiedade, a gente está sempre no futuro, então técnicas que ajudam a gente a se conectar com o momento presente, ajudam a gente a controlar a ansiedade em excesso. Outra técnica também que eu gosto, indico e tenho feito também é escrever. Escrever os teus sentimentos, o que tu tá sentindo. Então, tu pega papel e caneta e escreve aquilo que tu tá sentindo. Isso também ajuda a tu te conectar com o momento presente e escrever, botar num papel aquilo que tu está sentindo, e escrever um pouquinho sobre aquele sentimento, onde tu está sentindo no corpo, por que tu acha que está sentindo aquilo, né? Como que começou, tudo isso também ajuda a criar uma narrativa do teu sentimento. E isso também pode ser usado a nosso favor. Então, assim, a yoga, a meditação, a prática do exercício físico também ajuda demais na ansiedade, porque libera hormônios, endorfina, adrenalina, isso tudo faz a gente ficar com um humor diferente, né, mais positivo, e isso também nos conecta muito com aqui e agora, estratégia também para ansiedade. Como eu comentei, respiração também padrão ouro, para a ansiedade, focar na respiração. Número 1 para uma crise de ansiedade, então, respiração sempre, e tá com a gente, né? Não custa nada a gente praticar e poder incorporar isso no nosso dia a dia. Deu aquela crise, respiração, muda o foco do pensamento, né? Também. Até tem alguns aplicativos de meditação que a gente também pode lançar mão para nos ajudar. E eu lembro que tem um que eu usei e que dizia
para, né, aliviar os pensamentos, que eles vão chegar, os pensamentos ansiosos vão chegar também, e a gente poder aceitá-los. A gente também não é negar esses pensamentos, a gente tem que aceitar, deixa ele entrar, só não lhe sirva chá, dizia, né? Então, a gente aceita, vê, mas deixa ele embora também. Então, muda o foco e seguimos, né? Não vamos potencializar esse pensamento ansioso. Então, uma simples pausa, uma respiração, ela nos dá a capacidade de pensar, e isso ajuda a não termos atitudes ansiosas e impulsivas. Então, como eu falava, outra estratégia, e a mais poderosa, que eu acho que vai nos conectar com o nosso autoconhecimento, com o que a gente tem de mais profundo, é a psicoterapia. Porque a gente vai tratar a ansiedade de um modo mais singular, um modo mais profundo, porque cada um tem a sua história, tem os seus traumas. Agora a gente está vivendo um trauma coletivo, né, que é a pandemia, mas cada um também vai ter as suas ferramentas para lidar com esse trauma. Vai ver ele de um jeito diferente, né, conforme as suas vivências. Alguns vão custar mais, né, para elaborar, outros menos, mas com a terapia isso pode ser feito de uma forma mais profunda, né? Porque ela vai te ajudar a identificar esses fatores desencadeantes da ansiedade, para a gente já ficar atento qual é o meu gatilho para a ansiedade. Então, eu sabendo disso, eu já posso lançar mão de algumas estratégias para que evite um pensamento ou uma atitude ansiosa. Então, tomar também ciência desses pensamentos distorcidos e desproporcionais, a terapia vai ajudar muito. A gente acaba tendo muitos pensamentos desproporcionais, né? Então, a gente acaba fazendo uma catastrofização de tudo, um modo muito exagerado, muitas vezes, de ver certas coisas, e na terapia a gente vai conversar, vai falar sobre isso, fazer novas narrativas, significar ou ressignificar momentos, situações. Então, vai ser bem importante para a gente poder conhecer mais a tua ansiedade, né? A terapia também vai ajudar com as nossas escolhas, a gente poder tomar decisões mais autônomas, né, mais conscientes, porque quando a gente está sob um nível de ansiedade, a impulsividade toma conta e a gente não tem essa capacidade de pensar. Então, na terapia, tu tem um ambiente protegido para isso, né, em que tu vai avaliar e reavaliar tuas escolhas e poder fazê-las novas escolhas ou refazer escolhas de uma forma mais acertada, de uma forma mais assertiva. Vai também poder definir estratégias para lidar com aquilo que te traz desconforto. Tem coisas que a gente tem que ser realista, então isso me causa um desconforto, então vamos ver estratégias para alívio desse desconforto, né? Então, na terapia, a gente vai fazer todo esse trabalho de descobrindo estratégias para aquele teu modo singular de desconforto. E, principalmente, a viver com ansiedade, porque, né, como eu já falei no início, a ansiedade a gente vai ter, né, a gente nasce com ansiedade e vai ter a vida toda, mas a gente pode conviver bem e muito bem com ela, usar a ansiedade ao nosso favor. Então, usar a ansiedade sem ser excessiva para nos preparar para os riscos, né, se for o caso, ou para nos preparar para situações importantes da nossa vida, né? Como eu disse, hoje eu já estava ansiosa, vou falar de ansiedade, fazer uma live, estou ansiosa, mas isso foi super bom e válido porque me
me preparou para isso, né? Eu fui lá, fiz slides, pensei, revi minhas leituras, para poder me apropriar mais do assunto e poder falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é uma ansiedade que é boa, que me ajuda a me preparar para a vida. Então, para finalizar, eu posso dizer que tratar a ansiedade é viver mais livre, é viver com mais qualidade de vida, né? É a gente poder usar ela, como eu havia falado, a nosso favor, não deixar que ela coordene a gente. E pode acreditar que isso é bastante possível, é muito real a gente poder se conhecer mais, conhecer a ansiedade, poder viver e conviver muito bem com ela. Então, seria isso que eu teria para trazer hoje, né? Algumas reflexões para a gente falar sobre a ansiedade. Muito bom, doutora. Muito bom mesmo. Assim, se alguém quiser, doutora, tem um tempo ainda, se alguém quiser perguntar. Se alguém quiser perguntar, não, doutora, a gente abre para pergunta aí, né? Tem a galera boa aqui Isso, que tá. alguém quiser Né, mandar no doutora? chat alguma pergunta Isso. Aham. ou fazer por aqui mesmo, né? Aham. Deixa eu ver Sim, quem é que sim. É tá aí. muito bom, doutora. Quem é que tá Muito bom aí? mesmo. A Brenda, Duda, Maíra, Tem Maria Tetê, Terezinha, né, doutora? Maria Terezinha, né? isso. Másia, né, doutora? Daniel e Lívia. Aham. A galera boa que a senhora trouxe, que bom. Legal, bastante Que gente bom que a senhora aí. trouxe aí, que bom. E a nossa amiga pastora, a Eline também tá com a gente aqui, doutora. Uma amiga minha aqui, tá com a gente aqui. Ah, legal. Tá do Uhum. lado do coisa. Então, se quem quiser perguntar, pode. Mas foi, doutora, foi excelente. A palestra, muito bom. E ontem a gente falou sobre a ansiedade infantil, né? Que eu te falei, não foi, doutora? Que eu te falei ontem, né? Foi bem Foi, interessante aham. também. Foi bem Bem legal dela legal. também. Assim, nunca tinha Uhum. visto também, não. Mas esse assunto também é bem interessante, né? Da pandemia que a senhora falou, né? Que a gente também, né, tem. Tá com isso agora, não acabou, né? A pandemia, não acabou a pandemia ainda, né? Infelizmente, né? Sim, Aí acaba se assim, infelizmente. ficando ainda, né? Ansioso um pouco, né, doutora, e tal, né? Mas foi bom que a senhora colocou as dicas, né? Aí, assim, vamos praticar, né, doutora? Praticar, né? Sim, são A senhora algumas falou e tal, né? estratégias para a gente poder Sim, dar conta, sim. né? Uhum. Verdade, verdade. Não, bem, muito legal mesmo. E, assim, né, fazer coisas, né, que melhore, né? O bem-estar, né, doutora? Assim, né, que melhore, né, a nossa vida, né, Exatamente, também, né, é doutora? buscar o Sim, nosso sim. bem-estar, eu digo saúde Verdade. mental, é poder Isso, viver, é o bem viver, né? E a ansiedade, verdade. ela não pode chegar para estragar esse nosso bem-estar, a gente tem Sim, que sim. viver, conviver com ela de forma saudável. Verdade, verdade. Não, com certeza, doutora, com certeza. E alguém quer perguntar, pô? O pessoal tá caladinho, doutora. Todo mundo doutora, assim, ela botou, a senhora consegue ler? Deixa A eu senhora ver consegue? aqui, deixa eu ver, deixa A eu Maíra ver. falou a Tati. Ah, tá. Deixa eu ver. Arrasou, Dani. Gostei muito que tu comentaste do fator político como É, gatilho de verdade. ansiedade Isso, também. a senhora falou, é Eu, verdade, bom colocado, é. uhum. Aham, Eu, inclusive, procuro evitar ficar longe de assuntos políticos, aham. pandêmicos ou mesmo notícias Sim, muito sim. tristes. Uhum. Exatamente, a gente, né, Verdade. Maíra, a gente tem que estar informado, mas às vezes tem algumas notícias que nos deixam tão É verdade. desesperançosas, né, que a gente não pode, né, se apegar muito aí, ficar muito em cima disso. É óbvio que a gente não pode se alienar, né? Verdade. Temos que nos posicionar do jeito que a gente pode, daqui a pouco fazendo no micro, na micropolítica, botando em prática nossos pensamentos. Sim, Uhum. sim. Muito Alguém bom. mais, gente? Vocês estão quietinhos? Obrigada, Maíra, pela pergunta, pelo comentário. Aquele Adorei, que bom que rapaz. tu tá aqui. Aquele rapaz, Dora, entrou também, o da. Esqueci o nome dele. É o da sala NGE, do Tribunal de Justiça. Eu só não sei o nome, eu esqueci o nome dele, Deixa doutora. eu ver. Ele tá aqui, Ele. eu não vi. O PP tá aqui? Entrou agora ele. Ah, Só tá. esqueci o nome dele. Fala, meu irmão. Ah, eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver aqui que eu não sei o que Ele. aconteceu com a minha telinha Tá. aqui. Deixa eu ver, Assim, alguém mais? Tem alguma se alguém pergunta? perguntar, Algum não tem problema, doutora. comentário? Tá tranquilo, não Pergunta? tem problema não. Eu não tô Alguém quiser enxergando aqui. escrever. Quem foi? Ah, tá. Saiu, doutora, pra senhora aí? Não. Não, não vi. Acho que não tem mais nenhum comentário.
O comentário também tô vendo aqui, também o pessoal não deixou mais não, Deixa eu doutora. O ver. pessoal não deixou mais comentário. O último foi só da Maíra mesmo, que ela voltou. Aham. Se alguém quiser mais alguém perguntar, a gente pode ficar à vontade. Não tem problema, né, doutora? A senhora aproveitar, Duda, né, doutora? Aproveitar, né? alguma Aproveitar, né? pergunta, comentário? Que eu sei que é. Ah, tá, doutora. A Eduarda colocou, Ah, doutora Duda, Eduarda. muito bom. Agora é colocar em prática as dicas e aliviar essa ansiedade. É verdade. É verdade, com É isso certeza. aí, Duda. É verdade, é. É, eu sei que a Sim. Duda sempre fala dessa tal ansiedade, né, Sim, Duda? sim. Então, Sim. uhum. É, colocar em prática, né, doutora? Você já falou, né, gente? Colocar em prática, né? Aí seguir, né? O que a senhora colocou, né, e tal, né? Tem que ser assim, né? Uhum. Senão, assim, é, e assim, né? Fazer exercício, né, doutora? Assim, né? Como a senhora falou, né, exercício e tal. Ah, sim, a Eduarda Uhum. botou, Bem importante. né? Ajuda, né? Uma Exercício. prática bem Isso, né? importante. Fazer Aham. exercício e tal, né, doutora? Para Bem. nossa saúde física e também para a saúde mental. É, verdade, verdade, verdade. Até a doutora do Eduardo botou também. A senhora consegue ler aí? A meditação, Deixa eu a ver. meditação que a senhora falou, ajuda bastante. A Duda falou, né? Que é a meditação que Isso. a senhora falou também. Ah, é Bem. realmente. Eu não tinha, eu sempre gostei de fazer, gosto, né, de Aham, fazer atividades aham. ao ar livre também, quando eu tô na minha caminhada, também é um modo de meditar, né? Sim, Mas dessa meditação mais de parar, sentar, respirar, fez muita diferença nesse período de pandemia. Para mim, para algumas pessoas que eu indiquei, também me comentaram que fez grande efeito, foi muito potente sim, essa, sim. essa estratégia, né? Tem gente que diz, eu não sei meditar, como é que eu vou fazer? É a prática também, né? Uhum. Começar a exercitar, assim como a gente não nasceu sabendo andar, É, meditar também é uma prática. Tem alguns aplicativos muito bacanas que nos sim. ajudam a fazer uma meditação guiada. Se alguém quiser, eu posso passar a dica depois, que tem alguns aplicativos bem bacanas que nos ajudam nessa iniciação aí com a meditação também. Sim, sim. Bem legal mesmo. Uhum. Sim. Alguém quer mais perguntar? Alguém. Se alguém quiser, né, doutora, quiser mais perguntar, tranquilo. Sim, se alguém quiser mais, estamos à disposição. É verdade, verdade. Mas foi muito bom, doutora. Foi excelente. A Ai, que senhora posso. bom. Foi. Depois você não passa, doutora, esses slides, depois, se ela puder. Claro, Depois você passo manda pra sim. mim, por favor. Uhum. Eu tentei te mandar também a gravação, doutora. Eu vou fazer agora aquele dia, eu vou te mandar a Tem o gravação. link, tá? O Depois a link, gente isso, eu te mando, se a compartilha senhora com puder quem quiser o link compartilhar. também. Beleza, aí eu te mando, se a senhora quiser compartilhar, aí fica à vontade, não tem problema não, doutora. Legal. Tranquilo? Uhum. Deixa eu ver. Então tá, O acho pessoal, o que a pessoal ficou gente. quietinho, todo mundo gostou, né? Ninguém falou nada, eu também gostei, doutora. Excelente. Foi muito bom mesmo. Né, Legal. povo? E assim, agradeço, doutora, mais uma vez, a senhora, né? E Eu que mais uma vez, agradeço o convite, a gente excelente, poder um falar sobre prazer. isso um pouquinho. Sim, vamos marcar, doutora, vamos marcar novamente até o final do mês, porque eu sou mês, né? Mês da psicóloga. Mês E. da É que psicóloga, dia, é. doutora? Dia É que dia mesmo? 27 de agosto, 27 de 27. agosto. Não, eu queria saber a data, eu tava perguntando a senhora, eu esqueci a data. Eu lembrei, mas eu esqueci. Eu perguntei a senhora que dia Uhum. era. Aí a senhora, vamos marcar de novo. Então, Mas obrigado, doutora, fica então obrigado. à disposição para a gente Com, conversar, aí com fazer mais certeza. reflexões, né? Verdade, Dúvidas verdade, doutora. Com certeza, vamos marcar influenciárias. sim. Sim, é bom, né, doutora? Aí a senhora escolhe de um assunto, a senhora vê um assunto que é legal aí, e a gente traz essa galera toda aí, que a senhora sempre traz. Muito bom. Tá com todos aí. Obrigado pela presença de todos aí, gente. Muito bom. Legal. Obrigado, E, pessoal, também por assistir, compartilhar e verdade, estar né? aqui Muito junto bom com a estar com todos gente. aqui. Aí, boa semana, doutora, para a senhora também aí. Para a sua Então, família, sua filha também. Tá bom. obrigada. Então De tá, nada. um beijo, um abraço para todo Abração, mundo. doutora. Fica com Deus aí, Obrigada doutora. pela presença, De nada. Valeu, pessoal. galera.